Olá, pessoal. A gente vai começar falando das fontes de energia para o futuro, mas as fontes de energias atuais que a gente usa, quais vocês acham que são as principais fontes de energia? Se você for pensar em termos de segurança, né, que é uma coisa que é muito importante para a economia, para a sustentabilidade de um país, ele conseguir a independência energética, né? Então, quais vocês acham que são as principais fontes convencionais de energia que a gente usa? Isso. Alguém mais tem alguma dica, alguma ideia? Eu acho que o sim, é, termoelétrica? Não, o Brasil é um país que então estava falando aqui, discutindo com o pessoal, né, as fontes de energia que a gente usa atualmente, quais seriam interessantes para o futuro, né? E então você pensa o seguinte, né, o petróleo, né, todo o país ele é dependente do petróleo, né, todo mundo agora começou a geração dos carros elétricos, né, que é um dos tópicos que a gente vai discutir depois, né, mas grande parte da frota mundial de carros é a base de gasolina, né? Uma coisa que a gente vai também discutir ao longo do curso, né, que, por exemplo, o país ele é o Brasil é um país que ele depende muito de caminhões, né? Você imagina que o principal meio de transporte de cargas no Brasil é o caminhão, né? Então, você imagina o seguinte, que o diesel, ah, ele dá um motor a diesel, ele sempre vai ter mais força que o motor a gasolina, tá? Então você imagina que veículo de grande porte, ele só vai conseguir se movimentar à base de diesel, tá? Depois a gente vai ver esse tópico com mais detalhes, né? Mas você imagina que a gasolina são hidrocarbonetos de cadeia mais curta, né? Você imagina que eles vão ter até 10 carbonos. Mas você imagina assim que a gasolina ela tem uma pressão de vapor alta. O que é uma pressão de vapor alta? Você imagina que você colocar um galão de gasolina e colocar um isqueiro em cima, ele vai explodir, tá? O diesel, eles já são hidrocarbonetos mais longos, só que se você pegar um isqueiro, um fósforo e jogar no diesel, ele não vai pegar fogo. Ele não pega fogo com tanta facilidade quanto a gasolina, mas por isso ele consegue dar muito mais potência aos motores. Aí você imagina um helicóptero, a potência que tem que ter o motor de um helicóptero. Aí ele só funciona se for no querosene. É um motor muito mais forte que seria de um caminhão. Só que o querosene ele não pega fogo de jeito nenhum. Você pode esparramar querosene em tudo e você vai acabar com uma caixa de fósforo, com isqueiro, não vai conseguir pôr fogo em nada não vai conseguir pôr fogo no querosene, tá? Então você imagina que a gente tem o mundo todo tem uma grande dependência do petróleo, e dos combustíveis, né? O que vai mudar de um país para o outro é a dependência que eles vão ter do derivado, né? Se é gasolina, diesel ou querosene. Eu falei, no Brasil a nossa dependência é muito maior, a gente tem uma dependência alta do diesel por causa do nosso sistema de transporte, que ele é a maior parte feito por caminhão, tá? Mas você imagina o seguinte, que vocês devem ter escutado muito na época do pré-sal, né, que o Brasil tinha conseguido ter independência quanto ao petróleo. Tá? Mas vocês conseguem, o que vocês entendem disso? Falar que o Brasil hoje ele conseguiu sua autossuficiência quanto ao petróleo? Ele conseguir produzir o que ele vai, pelo menos o que ele vai consumir, né? Então, assim, em teoria a gente consegue produzir o que vai consumir, mas a gente tem um problema, né? Que o petróleo brasileiro, né? Ele tem hidrocarbonetos de cadeia muito longa. Ou seja, ele é muito pobre no que seria a gasolina. Então você imagina que esse petróleo brasileiro, como ele tem hidrocarbonetos de cadeia muito longa,
né, para alimentar o processo de destilação, para ficar mais barato o processo. O Brasil importava petróleo leve, né, de hidrocarbonetos mais curtos de outros países, né, para poder alimentar o processo de destilação dele. Né? Misturava o petróleo leve com o petróleo pesado brasileiro para poder conseguir fazer a destilação e ter os outros derivados. Né? Eu acho que vocês já devem ter visto aqueles filmes, né, no pessoal buscando petróleo, que o cara ia lá, fincava a picaretinha no chão, aí saía petróleo. Né? Você imagina que em alguns lugares do mundo ainda tem petróleo assim que escorre do chão, né? Algumas regiões ali da Rússia, perto do Mar Cáspio, né, tem petróleo flui assim, petróleo flui do chão, e ele é um hidrocarboneto tão leve, né, que o pessoal consegue tirar aquele petróleo e usar direto no carro. Tá bom que são motores mais antigos, né? Os motores de hoje eles já são mais sensíveis, não ia dar certo. Tá? Mas você imagina que vocês imaginam que com o tempo também, né, vocês já devem ter escutado falar que o petróleo ia acabar. Né? Vocês já devem ter escutado muito, né? Por que vocês acham que o petróleo ainda não acabou? Tanto que a gente usa, né? Eu acho que já lançaram previsões de que o petróleo ia ter acabado há 20 anos atrás, né? Mas todo mundo ainda tem carro a gasolina, né? Por que vocês acham que não acabou o petróleo? Você imagina o seguinte, à medida que aumenta a cadeia de carbono do hidrocarboneto, o ponto de ebulição dele vai aumentando. Então você imagina que, por exemplo, você pega o metano, que tem só um carbono, você imagina que ele vai ser um gás até menos 200 graus Celsius. Tá? Aí quando você vai subindo, você chega na gasolina, né, você tem 10 carbonos, você imagina que a temperatura ambiente ele é líquida. Né? E com um carbono, menos 200 graus, ele é gás ainda. À medida que você vai aumentando o número de carbonos, ele passa a ser sólido. Tá? Então, você imagina que esse petróleo, que eles chamam de petróleo pesado, que é constituído de hidrocarbonetos de cadeia mais longa, né, ele é uma pedra. Tá? Então, você imagina que o pessoal fazia antes a extração do petróleo, né, que nem via no filme, que ele fazia aquela torre, né, ou ele fincava a picareta no chão e o óleo escorria. Você imagina que o petróleo pesado ele é uma pedra. Seria como um processo de mineração mesmo, como tirar carvão. Tá? Então, você imagina que, na verdade, esse petróleo leve, né, que tem hidrocarbonetos de cadeia mais curta, ele praticamente já acabou no mundo. Só que o petróleo que é mais pesado, né, ele é cerca de 98% de todo o petróleo que tinha no mundo. Então, na verdade, o petróleo leve ele praticamente já acabou. O que aconteceu é que houve uma evolução da indústria do petróleo para ele conseguir fazer esses hidrocarbonetos de cadeia mais longa, né, esse petróleo pesado, eles conseguiram processar esse petróleo pesado. Você imagina que lá no começo da indústria automobilística, né, aqueles carros mais velhos, né, vocês são novos, né, vocês nunca vão ter o prazer de dirigir um Opala, um Del Rey, né, né? Aqueles carros lá, eles faziam 2, 3 km por litro. Imagina hoje você ter um carro que faz 2, 3 km por litro, né? Mas lá no começo da indústria automobilística, você imagina o seguinte, como tinha muito petróleo leve ainda por causa da demanda, não era economicamente viável você extrair petróleo pesado. Tá? Mas você imagina que com o passar dos anos, né, o petróleo leve foi acabando e foi se gerando uma demanda, né, que, por exemplo, todo mundo tem carro hoje, né, não vai ser de uma hora para outra que vai abolir o carro a gasolina ou todo mundo vai abolir o carro e andar de bicicleta. Então houve a necessidade pelo combustível e não tinha mais petróleo. Tá? Então teve aquela corrida para processar o petróleo pesado. Tá? Então você imagina que a gente tem o petróleo leve praticamente acabou, mas hoje se usa o petróleo pesado por causa das tecnologias que a gente tem para processar esse óleo. Tá? O nosso país ele é muito rico, né, porque ele tem uma opção que poucos países têm, que é a energia hidrelétrica. Você imagina que o Brasil é um dos países que mais usa energia hidrelétrica no mundo. Tá? A energia hidrelétrica para a gente não é uma coisa nova, né, já que somos brasileiros. Né? E você imagina que também a energia hidrelétrica não é uma coisa que qualquer país vai poder usar, né? Porque você tem que ter a necessidade de ter muitas águas, você tem que ter
você tem que ter muitas águas, né, para você poder gerar essa energia hidrelétrica. Então, ela não é uma opção para muitos países, mas pode ser considerada energia hidrelétrica uma fonte de energia para o futuro. Sim, mas tá bom que quando você cria uma represa, né, especialmente vocês que são da área de saúde, né, vocês têm conhecimento de biologia, você imagina todo o impacto ambiental, né, que tem para você alagar uma região, né, você tem um impacto ambiental enorme, né, quando você faz uma hidrelétrica. Mas a vantagem é que o processo, depois que você faz a hidrelétrica, né, você imagina que você gera a energia sem nenhum custo adicional, né, sem gerar poluição. Né? Mais para frente a gente fala com mais detalhe das hidrelétricas, né, que também tem todo aquele problema da deposição de sedimentos, de nutrientes na região da barragem. Aí vai falar, não é verdade que tem um problema ambiental que vai se gerando a longo prazo no tempo que a hidrelétrica está funcionando. Tá? Mas com certeza é um problema bem menor que você ter que desativar um reator nuclear. O que gera de poluição quando você trabalha com uma termoelétrica. Tá? No Brasil, a gente teve agora recentemente alguns problemas de estiagem, né? Com certeza vocês não fizeram isso. Chega em casa, vocês pegam a conta de luz de vocês, aí vocês vê aquelas bandeiras que tem, né? Quando a bandeira é vermelha, a tua conta vai lá em cima, né? Imagina que essas bandeiras vermelhas que a gente tem na conta é por causa desses tempos de estiagem, a gente tem menos energia hidrelétrica, né? A gente tem menos energia hidrelétrica e é necessário acionar as termoelétricas. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, a principal fonte de energia deles é a termoelétrica. Né? Alguém já viu uma termoelétrica funcionar? É um processo assim que dá até medo, sabe? Nos Estados Unidos eles têm a mina de carvão, aí tem um trem que ele faz um trajeto único, a mina de carvão para a termoelétrica. Aí eles enchem o trem todo de carvão, ele passa na termoelétrica, despeja, não sei, em torno de 200 mil toneladas de todos os dias de carvão dentro da termoelétrica. Ele sai, ele faz um trajeto único, ele descarrega, ele vai para a mina, é carregado, chega na termoelétrica, descarrega tudo. Tá? Então você imagina que o problema de você queimar carvão é que tem alguns lugares que até 20% do carvão é enxofre. Tá? Aí quando você queima esse carvão, o que acontece quando você queima enxofre? Um dos principais problemas do carvão é o seguinte, que ele não é só carbono. Você imagina que além do carbono, ele tem vários metais, né? Ferro, estanho, ele tem uma infinidade de metais. Então, você imagina que quando você queima esse carvão, ele gera o que a gente chama de micropartículas. Imagina que ele forma micropartículas de metal e de silício. Qual que é o problema dessas micropartículas? Por exemplo, eu sempre uso o exemplo da areia da praia. A areia é silício. Você pode jogar quando você joga uma partida de futebol de areia na praia, né? Você termina a partida, você faz assim, até sai areia do teu nariz, mas não tem nenhum problema para a tua saúde, porque a areia da praia ela tem um grânulo grande. Então, por mais que você respire aquilo, ele não vai entrar no teu pulmão. E se entrar, ele elimina. Agora, essas micropartículas que são silicatos e metais que são presentes nas cinzas do carvão, né, eles são muito pequenas. Então, se ele entrar no teu pulmão, ele vai solidificar ali dentro e petrificar. Né? Gera aquela doença que é comum em mineiros, que é a silicose. Então, o pulmão da pessoa vira uma pedra. Essas micropartículas causam a petrificação no pulmão. E um dos outros problemas é que o carvão ele é muito rico em enxofre. Então, quando você reage o enxofre com o oxigênio, né, você pode descrever a reação aqui, tá? Quando você reage o enxofre com o oxigênio, você forma o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, ele reage bem fácil com o oxigênio para formar o trióxido de enxofre. E esse trióxido de enxofre, quando ele reage com a água nas nuvens, ele vai formar o ácido sulfúrico. Tá?
Então, por exemplo, tem regiões dos Estados Unidos que eles têm muitas termoelétricas e quando cai a chuva, você imagina, sabe esses carros mais antigos que nem eu falei do Opala, do Del Rey? Aí ele já tá sem a pintura direito. Quando cai a chuva em cima do capô do carro, você vê levantando a fumaça. Já está dissolvendo o capô do carro. Tá? Quando a gente tiver as aulas de laboratório, eu vou mostrar para vocês. Você coloca um metal como ferro no ácido, por exemplo. Por exemplo, você tem ferro. Aí você coloca ele no ácido sulfúrico, tá? Aí acontece o que a gente chama de reação de óxido-redução. Aí você acaba oxidando o ferro. Aí você imagina que o ferro perde os elétrons dele. É quando você dissolve o metal, né? Ele vai da forma metálica para virar um cátion. E os elétrons do ferro, ele vai dar pro H+, que vem do ácido, para gerar o hidrogênio. Tá? E vai sobrar o sulfato aqui. Então, você imagina que em alguns lugares dos Estados Unidos a chuva é tão ácida por causa da queima de combustíveis fósseis que você chega que é capaz até de dissolver. É que os carros modernos, né, a carroceria dele, né, é feita de materiais plásticos, tá? É feita de materiais plásticos, o que é feito de aço mesmo, é mais a carcaça que é coberta pelos plásticos. Então, os carros mais modernos eles não vão soltar fumaça na presença da chuva ácida. Esses carros antigos, que é tudo de ferro, né, a chuva cai neles e levanta aquela fumaça que está dissolvendo tudo o carro. Tá? Então, isso também não é nada bom para as plantas, né? Vocês imaginam que também não é nada bom para a nossa pele, né? Imagina eu acho essa chuva que caiu hoje, eu vi um monte de gente sem guarda-chuva, né? Se a gente estivesse lá naquela região e caísse uma chuva dessa, né? Não ia ser menor problema ia ser ficar molhado, né? Que é muito ácida a água, imagina um estrago que não faz na pele, né? Mas muito bem. Então, você imagina que as principais fontes de energia que a gente usa hoje, né, é o petróleo, o carvão, com as termoelétricas, e a gente também pode colocar o gás natural. Tá? Você imagina que o gás natural, né, ele tem um uso muito maior, né, ele tem um uso muito maior além da energia. Né? Por exemplo, vai pensar no gás, né, só quando a gente vai cozinhar ali na nossa cozinha, né, mas você imagina que o processo de produção de alimentos também ele depende muito do gás. Tá? Você imagina o seguinte, eu achei que quando eu perguntei de fontes alternativas de energia, alguém ia falar do hidrogênio. Tá? Você acha que é possível usar o hidrogênio como fonte de energia? Vocês acham que pode ter um motor a hidrogênio? O hidrogênio você não consegue queimar ele, né? Igual, por exemplo, tem motor que é adaptado para funcionar com gás, né? Agora também não está valendo a pena, né? Teve muita gente que adaptou o carro, né, da gasolina para o gás natural porque era muito mais barato. Agora o gás está caro para caramba, é só peso para você carregar no carro, né? Mas tá, vocês sabem que tem motor que funciona a gás, né? Tem um monte de adaptação, né? Se bobear, eu tenho vários alunos aqui que adaptaram o motor do carro para funcionar no gás. Né? Então vocês sabem que existe um motor a gás, mas você não consegue queimar o hidrogênio. Tipo, seria impossível um motor a combustão interna com hidrogênio. Por quê? Você imagina o seguinte, o hidrogênio ele é muito pequenininho. Imagina a tabela periódica. Qual que é o primeiro elemento da tabela periódica? É o hidrogênio. Então você sabe que o hidrogênio, você sabe que o hidrogênio ele tem massa atômica 1. Se você olhar ali para a sua tabela periódica e você olhar para o carbono, você sabe que a massa atômica do carbono é 12 e a do hidrogênio é 1. Então você imagina que se você tiver 1 mol de carbono, ele tem a mesma massa que 12 mols de hidrogênio. Então, se você for pensar no hidrocarboneto como butano, né, você imagina, você vai colocar aqui o butano, ele tem 4 carbonos, né?
Então, se você for pensar no hidrocarboneto igual ao butano, qual que é a massa atômica de um butano, por exemplo? Você vai ter 4 vezes 12 mais 10 vezes 1, né? Então, você vai ter 48 mais 10, vai ter uma massa atômica de 58. E qual que é a massa atômica do gás hidrogênio? 2. Então, você imagina que por ele ser muito pequenininho, é praticamente impossível você usar ele num processo no motor de combustão interna. Tá? E uma outra coisa, por ele ser muito pequeno também, ele escapa pelas paredes do cilindro. Tá? Talvez para você até pareça meio estranho, né? Mas, por exemplo, tem equipamentos no laboratório que eles funcionam com gás hidrogênio. Aí você tem o cilindro ali, e você fala, pô, mas não usei, esse equipamento não foi usado, né, mês passado, o cilindro desceu tanto, né? Aí você pensa, acontece mesmo, é que o hidrogênio ele é tão pequenininho que ele escapa pelas paredes do cilindro. Né? Então você imagina que o armazenamento do hidrogênio não é fácil, né? E também é impossível você usar ele num motor de combustão interno. O que o hidrogênio está sendo utilizado hoje é em células eletroquímicas. Entendeu? Você imagina que é uma bateria e um dos constituintes dessa bateria é o hidrogênio. Tá? Então, a gente vai falar das fontes alternativas de energia para o futuro, mas vocês tenham em mente, então, a gente vai falar também em outras aulas das fontes convencionais. Tá? Mas quando a gente for falar das fontes alternativas de energia, vocês lembram das 3 principais fontes convencionais, que depois a gente vai falar em mais detalhes. Tá? Eu nunca consigo falar rápido das fontes convencionais para vocês, que são um tópico que ele é muito clássico. Tá? Então lembra, petróleo, gás natural e carvão, as principais fontes de energia convencionais. Antes da gente falar das fontes de energia para o futuro, você imagina que quanto menos a gente gasta, menor a demanda. Tá? Então a gente tem que falar Então, antes da gente pensar em novas fontes, a gente tem que otimizar o uso das fontes que a gente tem. Tá? Aí tem aquela parte que eu acho que vocês vão ficar até meio bravo comigo e falar, o professor está tentando fazer educação, economia doméstica com a gente, né? Ou, sabe, para vocês economizar dinheiro em casa. Tá? Mas vocês sabem qual que é o vilão da conta de luz de vocês? Tipo assim, quanto menos energia vocês gastarem, né, menor vai ser a demanda. Né? Se todo mundo resolver ficar zen, né, tipo, todo mundo andar de bicicleta, imagina, vai baratear a gasolina, eu posso continuar andando de carro. Né? Então você imagina o seguinte, né, quando você otimiza o uso dos recursos que você tem, né, isso daí já é já é um fator que vai influenciar na demanda dos bens que a gente tem. Né? Então você imagina que uma coisa que aconteceu, né, no nosso país, principalmente lá no passado, pouca gente tinha carro. Né? Era muito difícil um cara ter um carro, uma moto. Né? Se o cara tivesse um Opala, um Del Rey, é porque ele era rico. Né? Hoje em dia todo mundo tem carro. O que vocês acham que aconteceu quanto ao uso do combustível? Você imagina que os carros modernos, né, eles vêm com motor que consome bem menos combustível que os carros mais antigos. Eu falei para vocês, né, do Opala, do Del Rey, ele fazia 3 quilômetros por litro. Hoje um carro não se aceita que... Bom, segundo. Amanhã? Tá no laboratório, né? Ah, não, da engenharia química? Para dar aula mesmo.
Bem, pessoal, então, continuando o que a gente estava falando, né? Você imagina o seguinte, que a mudança, né, dos motores dos carros, né, eles fizeram com que eles gastassem menos gasolina, né? Ou seja, hoje a gente tem uma frota maior, mas o consumo não acabou subindo tanto, porque foram projetados motores mais eficientes. Tá? Quanto à energia elétrica, né, você imagina o seguinte, tem toda aquela ideia, né, da gente ter uma educação para gastar menos energia. Então, você imagina que o uso da energia elétrica, né, o que vocês acham que vocês pagam na por exemplo, se você for comprar carne, você vai comprar por quilo. Se você for comprar cerveja, geralmente a latinha, a garrafa, mas o preço, a unidade de preço é o litro, né? A conta de luz, você compra luz em que unidade? Tipo, se eu for comprar carne, eu falo, me dá 1 quilo, 2 quilos. Se eu for comprar cerveja, eu vou. Tá bom que é uma lata, uma garrafa, mas o preço vem por litro, né? E energia elétrica. Qual que é a unidade que eles cobram de vocês? Você paga o quilowatt, né? Você imagina que basicamente o que que é o quilowatt? É a potência do aparelho, é potência vezes tempo, tá? Então você imagina que o consumo de um equipamento elétrico, né, o que você vai pagar o quilowatt, é a potência vezes o tempo que ele ficou ligado, tá? Então você imagina o seguinte, eles fizeram muita campanha para trocar as lâmpadas, né? Imagina que antes era aquela lâmpada incandescente, ela desperdiçava 98% da energia. Não é que ela desperdiçava 98% da energia que passava nela, né? É que elas tinham um filamento de tungstênio. Né? Eu gosto de falar disso que minha principal área de atuação é química geral, ensinando a tabela periódica. Tá? Então, vocês sabem qual que é o elemento químico da tabela periódica que tem o maior ponto de fusão? Quando eu falo ponto de fusão, é assim, você aquece tanto o metal que ele passa da forma sólida para líquida. Qual que é o elemento da tabela periódica que tem o maior ponto de fusão? É o tungstênio. Tá? Então você imagina que ele vai ter um ponto de ebulição acima de fusão, né? Que ele vai deixar, que ele vai sair da forma sólida para líquida, bem acima de 2000 graus Kelvin. Né? Então, quanto você imagina que o ferro vai estar ali em 1200. Tá? Então, o que que acontece? Você passa a corrente elétrica pelo filamento de tungstênio e ele vai aquecer. Tá? Por que que o filamento não é de ferro ou de outro metal? Porque ele derreteria e acabava a tua lâmpada. Tá? Mas a gente já fez experimento, né, de esquentar, de passar corrente num prego, ele aquece, fica vermelho. Se apagar as luzes é como se fosse uma lâmpada, né? Ele está emitindo. Então você imagina que você passa a corrente no filamento de tungstênio, ele superaquece, né? E no que ele emite energia térmica, ele também emite luz. Né? Acho que hoje você nem acha mais aquelas lâmpadas antigas, né, de filamento de tungstênio. Né? Se alguém tiver uma daquelas em casa, não dá nem para fazer experiência de segurar na lâmpada, que você vai queimar a mão. Tá? Então, se você lembrar daquelas lâmpadas antigas, né, se você colocar a mão perto da lâmpada, você já sente um calor. Se você segurar, você vai queimar a mão por causa disso. Né? O princípio dela era uma lâmpada, esse era o princípio de funcionamento dele. Né? Você tinha um filamento de tungstênio, ele era superaquecido, ele emitia luz. Aí, para economizar energia, vieram as lâmpadas novas, né? Primeiro teve aquela primeira geração de lâmpadas e agora a gente usa só as lâmpadas de LED, né? Você imagina que elas têm um consumo muito menor. Tá? Mas desde a época você imagina que uma lâmpada incandescente ela tem 50 watts de potência. Tá? Aí você imagina que uma lâmpada de LED ela vai ter 4 watts de potência. Então você imagina que ela gasta em torno de 10 vezes menos que uma lâmpada convencional, uma lâmpada incandescente. Mas, desde aquela época, o principal vilão da tua conta de luz é o chuveiro. Que se eu falo que se uma lâmpada é de LED, até hoje o pessoal enche o saco, deixou a luz acesa, né?
A lâmpada, não que vocês devam deixar a luz acesa, tipo, vem para a FURB e deixa todas as luzes da casa acesas sem ter ninguém em casa, né? Não que você deva deixar a luz sempre acesa. Mas você imagina que um chuveiro ele tem 5.000 de potência, tá? Então, você compara hoje uma lâmpada de LED que tem 4 watts de potência e um chuveiro que tem 5.000, tá? Então, você imagina que um banho, tem gente que toma banho de 15 minutos, né? Então, você imagina aí que um banho de 15 minutos, aí vai um mês uma lâmpada de LED ligada, vai... Hoje também essas TVs novas de tela plana, né? Imagina que um banho de 15 minutos vai um dia inteiro de uma TV de LED ligada, tá? Então, resumindo, fiquem menos, pode até demorar no chuveiro, né? Mas você aproveita que tá verão, toma banho gelado, né? Com o chuveiro desligado, ou quando era criança, a mãe falava, ó, você se ensaboa, esfrega, né? Aí quando você vai enxaguar, você liga o chuveiro, ou você faz assim, tá? Então, eu falei para vocês, né? Você imagina que dessas fontes de energia para o futuro, a primeira coisa que vocês têm que pensar é em otimizar o gasto de energia das fontes convencionais, né? Então, você imagina que utilizar menos o carro, né? Não sei se é possível, né? Tá no final de semana, você dá uma volta na praia, né? Você não vai de ônibus, né? Você imagina que no ônibus vai mais gente que só se você for no teu carro, né? Enfim, uma coisa para o futuro, né? Talvez até por causa da mobilidade, né? Porque aqui em Blumenau a gente ainda tem uma mobilidade muito boa, mas você imagina grandes centros urbanos, né? Não precisa nem ir muito longe, né? Você vai para Florianópolis, tudo parado ali, né? Na entrada da ilha. São Paulo nem se fala, dá 4 horas da tarde, é tudo parado, né? Então a gente pensa assim que hoje todo mundo pega o carro, vai e vem, né? Tem uma, você imagina que é uma política pública, né? Talvez por mais transporte coletivo, né? Por mais transporte coletivo. Nos Estados Unidos eles têm as grandes cidades, eles têm faixas que assim você pode andar na faixa dependendo do tanto de pessoas que você tem no teu carro, né? Então, por exemplo, se você está sozinho no teu carro, você fica numa faixa que praticamente não anda. Se teu carro tem 4 pessoas, você fica numa faixa mais rápida do trânsito. Você imagina que hoje com a tecnologia, que antigamente, né, não, pessoal, era difícil você se comunicar, né? Hoje você tem aplicativos, né? Todo mundo está acostumado a usar Uber 99, né? Mas tem muito aplicativo de carona, né? Não só o BlaBlaCar mesmo, né? E estava vendo uma reportagem há pouco tempo que em alguns lugares isso é muito comum nos Estados Unidos, sabe? O cara vai da casa dele para o trabalho, né? Mas é um trecho que tem muita demanda, né? Muita gente faz o mesmo trecho. Então o cara trabalha de Uber faz 2 corridas no dia, né? Ele faz a corrida de manhã quando ele vai para o trabalho e na volta, sabe? Na verdade, ele sempre pega uma corrida que ele vai deixar o passageiro do lado da casa dele. Você imagina que antigamente seria impossível, né? Quando a gente não tinha o celular. Agora você imagina que com o celular tá todo mundo conectado, sempre vai conseguir dar, sempre vai conseguir dar uma carona, tá? Então, basicamente isso, né? Você usar mais o transporte público, tá? O aplicativos de carona, né? Para mais gente usar o mesmo carro, né? Eu até falo, né? Eu venho da minha casa para Fuga, eu venho sempre sozinho no carro, né? O carro é enorme, cabe. Eu já vi 15 num Ford Ka, né? Eu acho que cabe uns 17 tranquilo no meu carro, né? Poderia ser mais usado esse combustível, né? Poderia ser melhor utilizado, né? Mas é uma tendência mundial hoje, né? O pessoal se locomover com caronas, né? Com aplicativo de carona, não só com o 99 com Uber. Você ter carros que gastam menos gasolina, você ter eletrodomésticos que gastam menos também, e também aquela que eu falei, aquele senso crítico de cada um.
né? Não tomar um banho de meia hora, né? Não usar desnecessariamente o carro, né? Então aqui eu tenho esse slide aqui, é o segundo slide da apresentação que eu fiz para vocês, né? Então ele basicamente ele fala isso que eu tinha falado. Oi. O padrão de potência? Para ser sincero, agora eu não tenho ideia de qual que é a potência que vai funcionar um carro elétrico, né? Mas eu tenho uma das aulas novas que eu vou trazer para você só sobre isso do carro elétrico, tá? Você imagina o seguinte, que uma das tendências agora que está vindo nos novos carros é isso, né? Que ele é híbrido. Então você imagina que à medida com que ele funciona na gasolina, ele carrega a bateria elétrica, tá? É um jeito de você otimizar, tá? Agora uma coisa discutida no começo do lançamento do carro elétrico é o seguinte, que você imagina que um carro elétrico ele gasta muito mais que a gasolina. Aí vai falar, mas como, né? O rendimento de um... Falar um pouco de física para vocês, né? Vocês já ouviram falar do ciclo de Carnot? Já bem lembrado do ensino médio de física, o ciclo de Carnot? É o seguinte, o Carnot, né, era um engenheiro francês que ele foi um dos pais do motor a combustão interna, que é o que a gente usa hoje. Então, a ideia é que toda vez que você tem um motor, um motor, ele vai, no máximo, ele vai conseguir transformar 36% da energia em trabalho. Tá? Então, você imagina que se tem um motor, melhor motor do mundo, né, 36% só da energia que ele está recebendo através do combustível vai ser convertido em trabalho, o resto é desperdiçado, né? Tem até uma teoria que se você conseguir fazer um motor com rendimento acima do ciclo de Carnot, você consegue fazer uma máquina ideal, que é um motor que funciona sem combustível. Se eu fizer ele uma vez ele trabalhar acima do ciclo de Carnot. Aí você imagina que o rendimento dos motores elétricos é bem superior, né? Vai passar de 60%. Aí vai falar, mas tá, mas se o rendimento do motor elétrico, né, é muito mais, tipo assim, é o ideal. Você vai conseguir, nenhum carro chega a 36%. Mas em teoria, o máximo que se chega é 36%. Aí vai falar, poxa, mas se o motor elétrico ele tem um rendimento muito maior que o motor a combustão interna, por que que o carro elétrico gasta mais? Porque você imagina o seguinte, que para carregar essa bateria, você vai usar a energia que vai ser gerada de outra forma. Então você imagina que você tem dois tempos, entendeu? Quando você tem um carro elétrico. Por exemplo, nos Estados Unidos, que eles usam muita energia termoelétrica. Ele queima toneladas de carvão para gerar energia. Então, no que ele queimou o carvão para gerar energia, já é um processo que tem um rendimento baixo. Aí, no que você transporta energia e você carrega o motor, você tem perda também. Então, no final das contas, o rendimento desse carro elétrico acabou sendo menor que se tivesse bem lá no passado mesmo, já teve carro a carvão, né? da, mais de 100 anos atrás. Então, no final das contas, esse carro elétrico de última geração, ele acaba tendo um rendimento semelhante àquele lá atrás do carro que era movido a carvão, tinha uma churrasqueira atrás, tipo uma caminhonete só cheia de carvão para alimentar aquela churrasqueira que tinha ali atrás. Não sei se vocês já viram o filme, né? Que tem a locomotiva, ela é movida a carvão. Aí o maquinista, basicamente, ele fica jogando toda hora carvão dentro do, dentro da locomotiva para fazer o motor funcionar, né? Tem muitos charges também, sabe? Vocês com certeza já devem ter visto, né? Que é o cara no carrinho elétrico ali, tudo bonitinho, a termoelétrica atrás queimando o carvão, né? Aí porque não solta nenhum gás, o carro elétrico, ele acha que está preservando o meio ambiente. Mas aquela energia elétrica que carregou o carro dele ali foram queimadas algumas toneladas de carvão para fazer o carro dele funcionar. Então ele não vê o carro emitir nenhum gás, mas em algum lugar, né, foi queimado muito carvão para ele abastecer o carro elétrico dele, né? Mas depois eu tenho mais para frente, né? Eu preparei um rola para você só para falar de carro elétrico.
Tá? Bem, então, basicamente, esse slide ele fala o que eu tinha falado para vocês, né, da evolução do motor a combustão interno. Ah, aqui é um slide também que ele fala um pouquinho para vocês da evolução das lâmpadas, né? Que a gente saiu da lâmpada incandescente até na lâmpada de LED, né? Ele fala, de acordo com a última pesquisa de consumo residencial de energia nos Estados Unidos, as famílias americanas têm em média 5,4 lâmpadas interiores que ficam ligadas 1 ou mais horas por dia, e 8 ou 9 lâmpadas que ficam ligadas 15 minutos ou mais por dia. Essas lâmpadas consomem em torno de 940 quilowatts de eletricidade para gerar iluminação e representam um custo de $83 por ano. Tá? Esse texto eu peguei da bibliografia básica do curso, né? Só que ele é um livro norte-americano traduzido para o português, né? E tem um detalhe, você imagina que quando ele fala em custos, né? Você imagina que a energia elétrica brasileira é a energia mais barata que tem no mundo, tá? Tem um lugar, tá bom, né? Também é relativo, né? Se você for pensar que $1 é R$ 5, né? Então, tipo, você imagina que uma conta de $50 seria R$ 250, né? Mas você imagina assim que proporcionalmente a energia elétrica no Brasil é uma das mais baratas do mundo. Se você for comparar quantos litros de gasolina, o problema é esse. Estou tentando fazer as analogias com vocês, né? Que a nossa gasolina, ela é cara, mas talvez não tão cara porque o preço dela é atrelado ao petróleo, tá? Então, se você for pensar R$ 5 um dólar, a gente está aí com litro a quase R$ 5, imagina você vai pagar $1 por litro, tá? Mas mesmo você fazendo essa analogia, né, quantos litros de gasolina você compraria com a tua conta de luz, tá? Por exemplo, minha conta de luz dá em torno de R$ 200, tá? Então você imagina que com R$ 200 eu ia comprar 40 litros de gasolina, tá? Você imagina que fazendo essa relação, né, da quantos litros de gasolina você compraria com a tua conta de luz, o Brasil é um dos lugares do mundo que você vai ter a melhor relação, tá? Você imagina que proporcionalmente a energia elétrica brasileira é uma das mais baratas do mundo, tá? Os gastos com energia elétrica para a iluminação são aproximadamente 10% do valor da conta de energia, né? Lembra do vilão que é o chuveiro? A maioria, e também tem um detalhe também, né, que agora o que eu falei, um exemplo disso, né, que proporcionalmente a nossa energia elétrica é uma das coisas mais baratas que a gente tem, né? Lá no passado todo mundo colocou aquecimento na casa a gás, né? Não sei se alguém em casa tem chuveiro a gás, torneira com água quente a gás, alguém tem? Eu tenho um amigo que colocou tudo na casa dele, né? Aí ele se arrependeu porque o gás subiu muito, então sai mais barato ele deixar tudo na energia elétrica do que ele usar o aquecimento a gás. Ele gastou uma fortuna para pôr todo o aquecimento da água dele a gás, né? A maioria das lâmpadas usadas para fins residenciais são lâmpadas incandescentes e ineficientes. Mudar para uma iluminação mais eficiente resultaria em reduções significativas na demanda elétrica, né? Bem, isso também é uma realidade quando lá no passado, quando começou a gente sair daquela lâmpada incandescente, né, para aquela primeira geração de lâmpadas, né, que a gente chamava de lâmpada fria, né? Pô, eu lembro que se era R$ 1 uma lâmpada incandescente, uma lâmpada daquelas ia custar uns 50, sabe? Então falava que a economia que você tinha na conta de luz, ela se pagava ao longo dos anos, né? Mas hoje é barato. As lâmpadas de LED, né, é o típico exemplo da evolução tecnológica. Ela gasta muito menos que uma lâmpada incandescente e acaba sendo mais barata até que uma lâmpada incandescente, né? Você vê, você paga hoje o quê? R$ 2 numa lâmpada de LED, né? Se você comprar
Você comprar aquelas caixas que é para você trocar todas as lâmpadas da casa, você vai pagar R$ 2, R$ 3 em cada lâmpada de LED. Então você imagina que hoje uma lâmpada de LED, ela é extremamente barata e ainda te dá uma economia violenta na energia da tua casa. Bem, então agora que eu já falei para vocês agora que eu já falei para vocês de como economizar energia, vamos falar da próxima fonte de energia para o futuro. Agora vamos falar mesmo das fontes de energia para o futuro. Aí eu pergunto para vocês, alguém aí tem aquecimento de placa solar? Ou você achou que o custo-benefício foi bom? É. Nem queria. Ó, vai lá comer. Agora foi. Pessoal, vocês estão me escutando? Pessoal que está me assistindo aí pela internet, acabou de cair a força aqui na FURB. Acabou de cair a força aqui na FURB e caiu até a internet, né? A gente ficou um pouquinho no escuro, mas já voltou. Mas já voltou. Agora a gente está te escutando, professor. Antes realmente não estávamos. Não, é que eu falei, caiu a força aqui na FURB. Aí até a internet caiu. Aí eu falei, é engraçado, a gente tá falando de energia, a gente ficou sem energia nenhuma aqui. Bem, então, retomando, né? A gente ia começar agora a falar da primeira fonte de energia para o futuro, né? Até sou suspeito, suspeito para falar que meu primo ele vende placa solar, né? Então, o que que vocês acham como que vocês acham que a gente pode utilizar a energia solar? Como vocês acham que a energia solar pode ser utilizada, né? Acha que ela pode ser convertida em energia elétrica? Professor, os slides não estão aparecendo. Você consegue fazer pergunta? Tem alguém em casa que está com o microfone aberto. É. Então, como que vocês acham que que a energia solar pode ser convertida em energia elétrica? Como que a gente pode fazer isso?
Você que tem a placa, a tua placa, ela é o quê? Ela é fotovoltaica? Não, é que a gente é o seguinte, existem existem projetos, né? E, por exemplo, talvez até antes de eu falar, né, como é que funciona o processo de geração de energia elétrica, né? Na hidrelétrica, que é o que a gente mais usa no Brasil, né? Eu até fiz uma visita em Itaipu em 2018, tá? Lá no meu Facebook, eu acho que eu coloquei mais de 200 fotos e vídeos que eu gravei de Itaipu, né? Numa hidrelétrica, como que vocês acham que a água gera energia elétrica? Hum? Isso mesmo. Você imagina o seguinte, que você gera uma bobina, né? Vamos dizer, você gira o ímã, né? Isso gera corrente. Então, você imagina que numa hidrelétrica, basicamente, né, você faz girar uma bobina que vai gerar energia elétrica. Então, numa hidrelétrica, você tem a queda d'água que vai fazer esse serviço para você. Numa termoelétrica, você vai aquecer a água, você queima o carvão aquece a água, e esse vapor ele vai fazer o mesmo trabalho que a água numa hidrelétrica. Esse vapor de água vai gerar uma bobina, tá? Então, você imagina que você pode fazer com energia solar o mesmo que você faria, né, com uma termoelétrica. Você pode, você pode, você pode coletar energia solar, fazer essa energia solar aquecer a água e fazer esse vapor girar uma bobina que vai gerar energia elétrica. Ou você pode converter diretamente a energia elétrica, a energia solar, né, a radiação solar, você pode converter ela diretamente em energia elétrica, tá? Então você pode imaginar o seguinte, que a energia solar você pode classificá-la de duas maneiras, né? Você tem os coletores, né, que o coletor é isso, né? Você imagina que é uma série de espelhos, você vai colocar o foco desses espelhos dentro da água, vai aquecer a água e vai gerar vapor. Se fosse do mesmo jeito que se fosse uma termoelétrica, só que o que ia aquecer a água era o carvão que você ia queimar, né? E você tem hoje, né, você tem a opção dessas células fotovoltaicas que, à medida que a luz solar bate nelas, ela já gera energia elétrica, tá? Então, é o que eu falei, eu vejo propaganda hoje, né, de quem vende para casa placas solares e tudo mais, né? Aí eles falam assim, não serve só para o teu chuveiro, né? Que é basicamente isso, né? Só que tem um problema, né? Que é o seguinte, o Sol ele tem várias estações, né? Então você imagina, obviamente à noite você não vai conseguir pegar energia solar, e tem alguns horários no dia, né? Ah, você tem dias nublados, né? Então o maior problema da energia solar é que ela não vai funcionar sempre, né? Então você imagina que quando nesses projetos, né? Nesses projetos que eu falei que são coletores solares, né? Que você vai, que é uma Agora eu falei agora há pouco do ciclo de Carnot, né? Das aulas de física que vocês tiveram no ensino médio. Vocês também viram espelhos, né, na física no ensino médio, né? Não precisa lembrar nada de foco, de nada, né? Geralmente o professor de física sempre conta aquela história, né, dos soldados que eles se alinhavam, né, colocavam o escudo para refletir a luz do sol. Aí eles faziam com que a vela do barco inimigo ficasse bem no foco do espelho, né? Aí eles queimavam a Aí eles queimavam as velas dos barcos inimigos, né? Isso na Grécia antes de Cristo. Eles já tinham conhecimento de espelhos, né? Então você imagina que, lembrando da física, é isso, né? Os coletores solares são espelhos. Se alguém que trabalha com energia solar escuta falando que são espelhos, ele vai me bater, né? Mas a ideia é um espelho, né? Aí esses espelhos vão ter o foco delas na água, essa água vai ferver e vai gerar uma bobina. Obviamente, você só vai gerar energia enquanto você tiver sol.
mais tem essas células fotovoltaicas que a luz bate na célula e ela gera energia. Então, assim, quando você tem um modelo doméstico, né, que é instalado só na tua casa, o que seria interessante? Seria interessante você guardar essa energia, porque não, por exemplo, se você quiser usar alguma coisa à noite, você não vai poder. Então, você ia armazenar essa energia numa bateria. Aí, acho que todo mundo tem carro. Como é que funciona a bateria? A bateria do teu carro, ela é o quê? A bateria do carro. O que é a bateria do carro de vocês? Vocês estudam, vocês caem na mão do mecânico aí. Você imagina o seguinte, que são as baterias de chumbo de óxido de chumbo. Né? Então você pode imaginar que chumbo, né? Então você imagina que essas baterias também não é uma coisa que é muito ecológica. Né? Quando você tem essas células fotovoltaicas, você tem a necessidade de armazenar energia, você acaba armazenando essa energia numa bateria que é de chumbo. Você imagina que não também é uma coisa nada ecológica, né? Depois eu vou falar para vocês os problemas do chumbo. Tá? Bem, mas enfim, conforme traz o slide aqui para vocês, né? Energia solar. A energia solar, a fonte mais atraente de energia é provavelmente sol, tá? Você imagina que, você pode imaginar que o sol, depois a gente vai falar em outras aulas também, né? Você imagina que o sol, né? Você imagina que pode imaginar nele como se ele estivesse sofrendo fissão nuclear. E ele emite essa energia, né? E essa energia que chega no nosso planeta. Durante o dia, em locais ensolarados, enormes quantidades de energia solar atingem a superfície da Terra. Essa energia é produzida sem custos, não polui, para todos os fins práticos. É infinitamente renovável, né? Na verdade, eles prevêem a extinção do Sol daqui a alguns bilhões de anos, né? Mas eu acho que a gente não precisa, a gente tem que estar sempre preocupado com o futuro, né? Mas daqui a 2, 3 bilhões de anos é bastante para a gente, né? Por ela ser amplamente dispersa, encontra-se concentrá-la e convertê-la em uma forma utilizável é uma atividade difícil e dispendiosa, né? Na verdade, não tão difícil, não tão dispendioso assim, né, ultimamente, né, que a gente teve muitos avanços tecnológicos, e que eu falo especialmente quanto à parte das células fotovoltaicas, né? Então aqui fala, né, de aquecimento solar para residências e outros edifícios. Energia solar pode ser usada de maneira muito simples para aquecer edifícios e água. Um edifício feito de materiais apropriados e devidamente construído e orientado pode captar o calor solar em um típico sistema de aquecimento solar passivo. A energia solar entra pelas janelas da frente para o sol e as correntes de convecção distribuem passivamente o calor dentro do edifício. Parte do calor fica armazenado na rocha abaixo do prédio e posteriormente é liberada quando o sol não está brilhando. Bem, esse daqui, essa parte do... Vocês já ouviram falar em construções inteligentes? Já ouviram falar em construções inteligentes? Basicamente é esse o princípio, né? Por exemplo, eu sempre falo para vocês, quando eu dou esse curso, eu sempre dou o exemplo do carro, tá? Eles sempre falam para não deixar pet no carro, né? Quando você sai, mesmo que seja pouquinho, né? Se você quiser fazer a experiência, sabe? Você chega tá aquele verão de Blumenau, o sol estralando. Aí você chega com o teu carro, você desliga, né? O motor desliga o ar-condicionado. Aí você resolve olhar uma mensagem ali no WhatsApp. Não dá 2 minutos, você tá cozinhando dentro do carro, né? Você olha uma mensagem, você vai olhar a segunda, assim, meu Deus, eu tô cozinhando aqui dentro. Aí quando você sai para fora do carro, você começa a mexer ali no celular, mesmo você estando debaixo do sol, é bem menos quente que dentro do carro. Aliás, se tu ficar no verão de Blumenau, se tu ficar uns 5 minutos dentro
Então, melhor não fazer essa experiência. Alguém vai morrer dentro do carro, vai falar que o professor pediu para fazer experiência, né? Mas, sério, se ficar uns 5 minutos dentro do carro com o vidro fechado, é capaz de você desmaiar lá dentro. Aí você não consegue sair mais. Aí você fala, pô, por que que é tão mais quente dentro do carro que fora do carro? Porque, querendo ou não, tô dentro do carro, né? Mas fora do carro, o sol tá batendo direto em mim. Mas eu consigo. Tá bom que não vai ser muito agradável também, né? Mas, pô, você fica 5 minutos fora do carro com o sol batendo direto em você. Tá bom que não vai ser nada agradável, mas você não vai desmaiar igual se estivesse dentro do carro, porque é tão mais quente dentro do carro que debaixo, direto do sol. Por quê? Hum? Isso. As- a estufa. Já viram como é que funciona uma estufa? É aquela explicação que eles dão no ensino médio, né? Que eles falam que a estufa deixa o calor entrar, mas não deixa o calor sair, né? Então, assim, você pensa o seguinte, que do ponto de vista da física também, você imagina o seguinte, a energia é radiação. E a energia dessa radiação é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Tá? Então, você imagina o seguinte, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Então, você pensa o seguinte, você imagina que a luz solar ela tem um comprimento de onda em torno de 530 nanômetros, o comprimento de onda da energia solar. Quando a energia solar bate numa superfície e aquece essa superfície, você imagina o sol batendo diretamente em cima do asfalto. Aí, essa energia você imagina que em 530 nanômetros, a região que o olho humano consegue pegar, né? Você fala que é a energia, que é a luz visível. Então, você imagina que o Sol ele emite luz em milhares de comprimentos de onda. Mas, basicamente, a maior parte da energia que é emitida pelo Sol, ela vem nessa região da luz visível de 530 nanômetros. Quando essa luz bate no asfalto, por exemplo, e aquece a superfície, ela vira energia térmica. Aí essa energia térmica ela tem um comprimento de onda muito maior. Então você imagina que o vidro ela não consegue barrar a luz visível, mas ela consegue barrar a saída da energia térmica. Né? Isso que é a ideia do efeito estufa. E é assim que funciona uma estufa. Você imagina que a luz visível entra, mas o calor não sai. Porque o vidro ele barra a radiação no infravermelho. Imagina que o que a gente conhece por calor, né, são ondas na região do infravermelho. Você está ali numa fogueira de São João, você esquenta um prego, ele fica vermelho. Aquilo é emissão de energia na região do infravermelho. Né? E o vidro faz isso. Né? O vidro faz isso, ele não deixa a energia térmica sair. Então você imagina o seguinte, que boa noite, boa noite. Então você imagina o seguinte, que eles falam muito dessas construções inteligentes, né? Eles falam muito dessas construções inteligentes, mas tudo tem um viés, né? Você imagina que um prédio que ele é basicamente feito ele tem todo o esqueleto dele, mas as paredes eles colocam todas de vidro, né? Então você imagina que num lugar que é muito frio, isso daí é bom, porque você vai diminuir o gasto com o aquecimento. Você imagina que no verão ele vai ser uma verdadeira estufa esse prédio. Talvez ninguém vai conseguir ficar dentro dele se não tiver um sistema de ar-condicionado. Né? Então é muito relativo, né? Você imagina que a nossa região ela é predominantemente muito mais quente do que fria. Né? Então não é interessante para a gente ter um prédio que ele vai se aquecer mais que o normal, porque as nossas épocas do ano elas são muito mais quentes do que frias. Né? Então, para a gente é muito mais interessante um prédio que ele vai ter correntes de ar que vão refrescar ele do que ele ser naturalmente quente, ele ser uma estufa. Né? Por exemplo, o meu apartamento ele foi feito nesse esquema. Né? Então, o vento está sempre passando por ele, mesmo em épocas que não tem muito vento, você sente sempre o vento correndo por ele. Né?
Você imagina que ele foi feito de um jeito que ele deixa o ar correr através dele, né? Tem prédios que às vezes ele tem uma entrada, mas não tem uma saída, sabe? Não vamos entrar muito nesse lado de construções inteligentes, né? Mas assim, ele é um prédio que ele é feito para deixar o vento correr por ele, né? Então eu nem preciso usar ar-condicionado no meu apartamento, né? Então tem essa parte das construções inteligentes, mas você imagina que é mais, eu falei, o livro é norte-americano, então você imagina que eles têm regiões que são muito frias mesmo, né? Então você imagina que se a gente reclama do calor, eles reclamam muito mais do frio, né? Então é o que eu falei, essas construções, né, que esses prédios mais modernos que eles têm nos Estados Unidos, nessas regiões mais frias, ou na Europa, né? Basicamente o prédio é só o esqueleto, ele não tem nenhuma parede, né? Todas as paredes do prédio é vidro, né, para facilitar no aquecimento. Quando eles têm as sessões de inverno, aí eles têm que gastar um pouquinho com a refrigeração do prédio, mas nada de drástico. Aqui a gente tem um sistema aqui a gente tem um sistema desses que é colocado na casa de vocês, né? Então é que eu falei, vocês têm os coletores solares e você também tem as células fotovoltaicas. Aqui é um exemplo de um coletor solar. Lembra que eu estava agora há pouco falando para vocês da estufa, como é que ela funciona? É a mesma coisa que acontece no teu carro quando você está com os vidros fechados e debaixo do sol. Alguns desses coletores que eles são colocados na casa, hoje é mais célula fotovoltaica que eles estão usando em casa, né? Mas esses coletores antigos, eles têm esse princípio, né? Você imagina que você tem uma placa de vidro e você tem a água dentro, né? Então você imagina que a luz solar entra por esse vidro e quando ela aquece a água lá dentro, o calor não consegue sair por causa do vidro, tá? Aí essa água é aquecida e tem todo um sistema dentro da casa para receber essa água quente, né? Eu falei nos modelos mais antigos, né? Era basicamente essa água ia só para um reservatório que ia alimentar o chuveiro depois, tá? É que a gente tem aqui a eletricidade obtida por coletores solares, tá? Então, o que eu falei, os coletores solares, lembra do exemplo que eu falei do foco do espelho, né? Você vai pegar eu falei, a palavra técnica mais certa não seria espelho, né? Mas você imagina que é uma série de espelhos que vão colocar o foco deles dentro da água, né? O foco o espelho, ele concentra a luz num determinado ponto. Então esses espelhos, eles têm o foco dentro da água. Essa água vai ferver e vai rodar uma bobina do mesmo jeito que na termoelétrica, só que você aquece a água com a luz solar ao invés de queimando o carvão, né? Então, a gente tem aqui a eletricidade obtida por coletores solares. O calor de coletores solares pode ser usado para gerar eletricidade. 3 tipos de projeto de energia térmica solar estão atualmente em desenvolvimento: a calha parabólica, o receptor central e o prato parabólico. Um dos desenvolvimentos mais bem-sucedidos é o coletor tipo calha parabólica. A calha é uma superfície côncava refletora que concentra a luz solar em um tubo que passa ao longo do eixo central. O foco da calha espelhada. Acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então aqui a gente tem, eu estava falando para vocês os 3 principais tipos de coletores solares que a gente tem, né? Então, antes de eu descrever cada um em detalhe, né? Eu vou mostrar a foto para vocês entenderem como funciona. Então aqui a gente tem uma usina de ETS, gera eletricidade a partir de energia térmica produzida pela incidência de luz solar. Então aqui a gente tem uma calha parabólica, né? Então você imagina que nessas calhas parabólicas você pode imaginar também como um espelho. Você está vendo que tem um caninho
na frente desses espelhos, imagina que esse caninho aí ele tem água e o foco desses espelhos fica bem no centro desse cano, tá? Então você imagina que cada uma dessas calhas vai aquecer um pouquinho da água. E é que eu falei, uma vez que essa água for aquecida, ela vai ferver e vai gerar uma bobina, igual numa termoelétrica. Então você imagina que cada calha ela tem, ela vai aquecer um pouquinho de água, né, que está nesse caninho. Esse cano fica bem no foco da calha. Aqui a gente tem um outro exemplo. Aqui a gente tem uma usina de ETS, gera eletricidade a partir da energia térmica produzida pela incidência da luz solar. Um receptor central ou torre de energia solar. Como que vocês acham que funciona nessa daqui? Na anterior que eu mostrei para vocês, ó, cada espelho ele tem foco aqui nesse cano que tem água. Então você imagina que cada espelho vai aquecer um pouquinho de água e essa água vai depois para alimentar a turbina. Nessa daqui, você imagina que você tem uma estação central, né, e é nessa estação central que vai ferver a água para gerar a bobina. Certo? Então você imagina que você tem uma série de espelhos. Imagina que o foco de todos esses espelhos eles estão na estação central. Tá? Não é como no anterior, que a calha parabólica, cada espelho faz seu trabalho, né? Aqui todos os espelhos eles vão apontar para a estação central. Imagina que é um projeto bem mais complexo, né? Imagina você colocar todos esses espelhos com foco na estação central. E aqui a gente tem a usina de ETS, gera eletricidade a partir de energia térmica produzida pela incidência de luz solar. Tá? Aqui a gente tem os pratos parabólicos. Tá? Então, nesse desenho que vocês estão vendo aqui, você imagina que cada um... É que eu falei, né? A linguagem mais recatada ter a linguagem mais técnica, né? Não me deixaria chamar isso aqui de espelho, né? Mas você imagina que você tem esses pratos parabólicos, né? Que não é nada mais que um espelho. Cada um desses pratos parabólicos ele tem o foco. Tá vendo essa? Estão vendo essa coisa que tem bem na frente da estação? Você imagina que todos esses pratos parabólicos, né, esses espelhos, têm o foco ali. Aí ali ocorre o aquecimento da água que vai gerar a turbina. Então vocês já ficam vendo quais são os principais tipos de coletores de energia térmica tem. Uma coisa um conceito que é importantíssimo vocês têm é não confundir coletor com célula fotovoltaica. O coletor de energia solar, ele só vai usar a energia solar para aquecer a água e gerar a turbina. A célula fotovoltaica, ela converte diretamente a luz solar em energia elétrica. Tá? Então, aqui a gente estava falando, né? Então, vamos descrever um pouquinho melhor cada um desses três tipos de coletores de energia solar que a gente tem. Né? A calha é uma superfície côncava refletora que concentra a luz solar em um tubo que passa ao longo do eixo central, ou foco da calha espelhada. O óleo ou outro fluido no tubo é aquecido a uma temperatura de até 400 graus. O calor é usado para ferver a água e produzir vapor. Pode ser usado para gerar uma turbina e gerar eletricidade. A instalação mais modernas desse tipo convertem em eletricidade aproximadamente 20% da luz solar que atinge as calhas. Atualmente, existem 9 instalações de calhas solares no deserto de Mojave, na Califórnia, com expectativa de aumentar a produção nos próximos anos. Mas você converter 20% da energia solar em energia elétrica é uma conversão fabulosa, né? Até porque você não paga nada pelo sol ainda, né? O receptor central ou torre de energia solar utiliza um arranjo circular de helióstatos, grandes espelhos individuais
ou sistema de acompanhamento da posição solar. Para concentrar a luz solar em um receptor central montado no topo de uma torre. Embora já existam vários projetos, uma unidade do deserto do sul da Califórnia bombeia sais de nitratos fundidos como um meio de transferência de calor para o receptor central. O sal é aquecido a aproximadamente 550 graus Celsius, então bombeado para um tanque quente de armazenamento ou através de trocadores de calor para produzir vapor de água superaquecido. O vapor superaquecido é usado em uma turbina convencional para produzir eletricidade. Então aqui, ó, mais uma vez, né? Esse é a configuração da estação central. Tá? Lembra que no espelho côncavo, cada espelhinho côncavo vai fazer seu trabalho. Tá? E aqui, nesse projeto, né, todos os espelhos eles têm o foco ali na estação central. É na estação central que vai ter os trocadores de calor que vão ferver a água e fazer a turbina girar. E por último, né, a gente tem esse projeto aqui que eu mostrei para vocês, né, que são os pratos parabólicos. Os pratos parabólicos usam um arranjo de espelhos parabólicos côncavos em forma de prato para converter a luz solar em um receptor localizado no ponto focal dos pratos. O receptor absorve a energia refletida pelos concentradores e o fluido no receptor é aquecido até aproximadamente 750 graus Celsius. Tá? Então, ó, olha aqui para a figura. Né? Você tem um pessoal que chegou agora falando, olha aqui para a figura, que lá no começo da aula eu pedi para vocês entrarem na aula no Teams, porque eu não consigo fazer o projetor funcionar. Então, quando eu mostro as figuras, eu estou falando das figuras que estão... eu estou falando das figuras que está na apresentação do Teams. Né? Eu vou falar desde que eu troquei meu notebook, que a entrada dele é USB, mas a entrada que tem ali do projetor ela é VGA. Desde que eu troquei de computador, eu nunca mais consegui usar o projetor. Né? Então, pessoal, vocês estão vendo o desenho, né, dos pratos parabólicos, né? Então, você imagina que todos eles têm foco ali nessa estação que está na frente do espelho, né? E ali que vai ter um fluido que vai ser aquecido, né? E o fluido receptor é aquecido aproximadamente até 750 graus, né? Então você imagina que o fluido receptor não vai ser água, né? Uma vez que essa unidade aquece o fluido de transferência de calor para uma temperatura mais elevada, esse dispositivo alcança uma eficiência maior do que a torre de energia solar ou a calha parabólica, né? Então você imagina que esse é o projeto mais novo, né? Você imagina que aquele projeto de estação central ele deve ser bem complexo, né? Porque você imagina que a posição do Sol também influencia como que a energia vai ser coletada. Você sabe que o Sol muda de posição ao longo do dia. Então você tem que mudar a posição dos espelhos, né? E o foco de todos eles tem que estar sempre na estação central. Então você imagina que é um projeto muito complexo. Tá? O projeto mais simples de pratos parabólicos os tornam opções atraentes. Né? O projeto mais simples é o prato parabólico. Tá? A eletricidade gerada a partir de usinas, né, de energia solar é atualmente mais cara que a eletricidade produzida em instalações à base de combustíveis fósseis. No entanto, o uso de usinas de ETS tem se tornado mais atraentes como uma fonte de energia elétrica durante os picos de consumo. Considerando que os dias quentes de verão, quando a demanda pelo uso de aparelhos de ar-condicionado está em seu pico, são ideais para as usinas de ETS. Elas produzem o máximo rendimento justamente quando é mais necessário. Conforme o preço dos combustíveis fósseis aumenta, o custo da eletricidade a partir de usinas de ETS vai se tornar mais competitivo. Né? Então, pessoal, lembra lá no comecinho da aula, lembra quando eu falei para vocês toda aquela história do petróleo? Né?
estão falando há mais de 30 anos que o petróleo já era para ter acabado. Falaram que o petróleo ia acabar na década de 90, mas tem até hoje. Por quê? Porque tem muito mais petróleo pesado do que leve. Mas com o tempo, né, por causa da demanda, eles desenvolveram tecnologias para usar o petróleo pesado. Tipo, tá, não tem mais petróleo leve, tem que usar o pesado. No passado, quem tinha no seu país, né, reservas de petróleo pesado, falava, isso aí não serve para nada, que não era economicamente viável você extrair esse petróleo pesado, porque o processamento era muito caro e tinha petróleo leve. Acabou o petróleo leve, única opção, pesado. E você imagina que toda essa demanda gerou uma tecnologia que tornou o processo menos oneroso, né? Então, é o que eu falei, com o passar dos anos, né, novas tecnologias vão sendo desenvolvidas, você imagina que esse processo torna cada vez mais barato, né? Hoje, essas fontes de energia que eles chamam de limpa, né, por exemplo, energia eólica, energia solar, todas essas fontes hoje elas são mais caras que todas elas são muito mais caras do que as fontes convencionais, né? Energia termoelétrica, a hidrelétrica, né? Todas elas são mais caras, mas eu falei com o tempo, né? À medida que essas tecnologias vão se evoluindo, a tendência é o custo se tornar cada vez menor. E você pode imaginar que o sol está aí, né? A matéria-prima para gerar energia, que é o sol, ela está aí disponível gratuitamente, né, sem nenhum custo e sem qualquer impacto ambiental, né? Eu faço sempre a analogia com o celular, né? Imagina o celular quando lançaram, né? Eu acho que não, sabe, o negócio era muito precário. Eu lá na faculdade tinha celular, era aquele celular com teclado físico. Para você mandar uma mensagem era 2 horas para você digitar um oi no teclado físico, tá? Naquela época, eles cobravam acho que R$ 1 para você mandar uma mensagem de texto, né, que seria hoje quase uns R$ 10. Imagina se cada mensagem de WhatsApp que você passa pagasse uns R$ 10 hoje, né? Mas enfim, lá no passado, tipo, com R$ 100, você ia pegar um celular e você ia falar 10 minutos. Hoje ninguém fala mais no celular, só manda mensagem de texto. Mas dá para digitar porque o teclado não é mais físico, tá? Então é o que eu falei, você imagina você pegar um celular ali que no começo do ano de 2000, para um celular de hoje, você fala, nossa, né? Você vê até como mudou a demanda, porque antigamente todo mundo falava no celular, hoje ninguém mais quer falar, só mensagem de texto, né? Então é o que eu falei, né? A tecnologia ela te dá vários viés, né? Hoje é muito mais caro energia solar, energia eólica do que uma hidrelétrica, uma termoelétrica, mas é por quê? É porque faltam tecnologias, né? Dentro de alguns anos, com o desenvolvimento de novas tecnologias, né? O vento está aí e o sol também, né? Você tem a matéria-prima, pode dizer que ela é gratuita e inesgotável. Então você imagina que é muito promissor. É promissor, mas ainda não é economicamente viável, por causa que eu falei dessas limitações tecnológicas que a gente tem. Deixa eu ver que horas são. Já são 8 horas. Então a gente pode encerrar a aula por aqui. E na próxima aula eu vou falar para vocês das células fotovoltaicas. E mais uma vez, não confundam coletor com célula fotovoltaica. O coletor só faz a energia do sol para aquecer a água e gerar vapor. E esse vapor gerar uma turbina. A célula fotovoltaica, a luz do sol é diretamente convertida em energia elétrica. Aí quando eu vou falar da célula fotovoltaica para vocês, eu vou falar um pouquinho da tabela periódica para vocês, porque vou falar para vocês um pouquinho da tabela periódica, porque os materiais, né, que são utilizados para a célula fotovoltaica, elas têm que ter uma determinada propriedade. Isso aí depende de quantos elétrons eles têm na camada mais externa, né, como o galho, por exemplo. O galho, o índio, né, o germânio, mais o galho e o índio, né?
Esses materiais eles são usados, né, por causa do número de elétrons que eles têm na camada mais externa deles. A gente fala um pouquinho de tabela periódica para vocês no começo da próxima aula, para vocês entenderem como e por que funciona um material fotovoltaico, uma célula fotovoltaica. Tá? Pessoal, então agradeço a atenção de vocês e a gente se vê então na semana que vem. Muito obrigado a quem assistiu de casa. Boa noite para vocês e até a semana que vem. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite.